O ateliê, e quando digo ateliê, Aventura Trindade Arquitetos, tem cerca de 10 anos. Eu sou o único sócio do ateliê da Aventura Trindade Arquitetos, mas há cerca de um ano estamos neste espaço, neste novo espaço. Tem uma filosofia um bocado diferente, porque eu convidei outros arquitetos a formar um ateliê maior, porque eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas que têm, perante o mesmo problema, perspectivas diferentes, não é? Isso é verdade com outros arquitetos, já fizemos muitos projetos em coautoria com Inês Lobo, com imensa gente. O Paulo Cardoso, engenheiro de estruturas, é meu sócio de ateliê desde o primeiro dia, há 10 anos atrás, e gosto imenso das discussões de projeto a partir da posição de um engenheiro de estruturas, por exemplo. Com a Fernanda Fragateira, a questão coloca-se de uma forma semelhante, com uma nuance um bocadinho talvez diferente, que é, ela olha no seu trabalho para o espaço de uma forma semelhante à de um arquiteto, pelo menos à nossa posição perante a arquitetura, sem os constrangimentos de um programa. E isso, de alguma forma, permite-lhe um grau de liberdade sobre o desenho do espaço, sobre a concepção de um espaço, que nós muitas vezes não conseguimos evitar ter, e portanto essa colaboração tem sido muito atraente e tem conduzido a bons resultados. As áreas de investigação propriamente do ateliê são múltiplas, digamos, cada projeto acaba por ser uma espécie de investigação, não é? Portanto não há um único tema que nos interesse abordar. O desenho à mão continua a existir aqui muito, porque eu continuo a dizer que não há nenhum mecanismo mais eficaz para transmitir as ideias que nós temos na cabeça para um suporte qualquer do que este mecanismo que vai do nosso cérebro à ponta da mão e pega num lápis e desenha uma coisa. No ateliê temos esta coisa que as pessoas acham muita piada, porque chegam e nós continuamos a ter desenhos enormes em cima de mesas e desenhamos a lápis, grafite, com uma régua de paralelas e uns esquadros e umas coisas antigas, e depois ao lado temos uns computadores o mais sofisticado possível, com o software de preferência mais avançado, e tentamos usar as duas coisas, não é? Abre imensas possibilidades interessantes, não tem que ver com o resultado final, digamos, conceptual do trabalho que fazemos, mas obviamente ajuda a chegar lá mais depressa, de forma mais rigorosa, permitindo perceber outras coisas nos projetos, antecipando questões nos projetos que muitas vezes nós quase só conseguíamos ter conhecimento concreto em obra, e isso agora, por exemplo, a modelação tridimensional ajuda bastante a antecipar questões do espaço, não é? Em Portugal vive-se sempre, agora há 30 anos para cá menos, mas vive-se sempre numa espécie de condição de escassez, mas que é uma condição muito interessante para a arquitetura, não é? Porque no fundo é aquilo que nos obriga a pensar melhor como é que se atua, porque os recursos são limitados, económicos. Existem várias arquiteturas portuguesas, digamos, existem várias escolas, não é? Existe claramente uma escola no Porto, no Norte, mais centrada em algumas figuras conhecidas, como o Cisa, o Sotomor, o Távora, etc., e que procuraram seguir muito essa linha de pensamento. Existe uma abordagem mais aberta, claramente mais aberta em Lisboa, que tem a ver já com outras referências, ou que tem precisamente a ver com não haver referências tão concretas em Lisboa, apesar de algumas que existem, como o João Luís Carrilho de Graça ou o Manuel Aires Mateus agora, mas que acabam por permitir ainda assim que haja uma grande diversidade, não é? Por exemplo, há um projeto de uma unidade hoteleira para um investidor russo, que é tudo o contrário da escassez, portanto não há quase limitação orçamental e, portanto, é uma situação à qual nós nos temos vindo a tentar habituar, porque nunca tínhamos trabalhado nessa perspectiva. Depois há, por exemplo, outro projeto muito pequenino em Cabo Verde, no Mindelo, que estamos a fazer. É um pequeníssimo edifício de habitação muito económica e um pequeno restaurante social, é uma coisa de 300 metros quadrados, feita no registro de maior escassez em que alguma vez já trabalhei. A ideia é sempre que a tecnologia, precisamente porque avança muito rapidamente, não deve ser muito presente no espaço arquitetónico,
porque rapidamente vai ficar obsoleta e isso vai obrigar a uma transformação sucessiva do espaço. Não é? E, portanto, a ideia é que a tecnologia exista, mas seja silenciosa, seja discreta, invisível, atue sem ser protagonista, no fundo.